Deusas, os mistérios do divino feminino, por Joseph Campbell. Tradução Tônia Van Acker, editora Palas Atena, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso possam, devam e queiram, venham auxiliar-me caso gostem do meu trabalho. Isso é possível via Pix Apoia Seu Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal fazendo como José, que nos comprou este livro. Muito obrigada, José. Comprando livros pela lista de desejos da Amazon, você também estará contribuindo para o conhecimento que é aqui propagado. Também é possível fazer parte do canal através da lista de membros. Muito obrigada ao Misael, que foi o último a chegar, ao Júlio, que também está aí conosco há anos. Sei muito bem. Obrigada a vocês que agora chegam. E espero que outros também se sintam incentivados a buscar a sua assinatura enquanto membro. É uma mensalidade, ela começa em R$ 99 ao mês e há também outras possibilidades. Basta clicar no Seja Membro e dar uma olhada. Os links todos, aliás, estão no descritivo. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Prefácio do editor. O eterno feminino nos leva adiante. Goethe, em Fausto. Essas palavras em Fausto de Goethe são o fio condutor da obra que o leitor tem nas mãos. Entre 1972 e 1986, Campbell deu mais de 20 palestras e oficinas sobre deusas, nas quais explorou as imagens, funções, símbolos e temas do divino feminino, acompanhando suas transformações, como se ele fosse Teseu, guiado pelo fio de Ariadne no labirinto da cultura e do tempo. A presente obra mostra como Campbell traçou o florescimento que partiu de uma grande deusa para as muitas deusas da imaginação mítica, e seguiu as pistas do divino feminino, partindo dos estudos de Marija Gimbutas. Deve ser, imagino eu, Marija Gimbutas, sobre o Neolítico europeu, passando pela mitologia da Suméria e do Egito, pela Odisseia de Homero, pelos cultos gregos dos mistérios de Eleusis e pelas lendas arturianas da Idade Média, chegando à Renascença neoplatônica. Ao me aproximar desse material, encontrei o desafio do profundo compromisso de Campbell com certos temas, que em alguns casos aparecem com grande detalhamento em outros trabalhos. Uma de suas temáticas prediletas é a transformação e a persistência dos poderes simbólicos arquetípicos do divino feminino, apesar dos últimos 2000 anos de tradições religiosas monoteístas e patriarcais que tentaram excluí-los. Fui abençoada pelo acesso a estas palestras, nas quais ele forneceu com grande clareza a estrutura narrativa que viabilizou sua análise da arqueologia e das imagens das grandes deusas. Estas palestras investigam os temas simbólicos, mitológicos e arquetípicos do divino feminino nele e por si mesmo. E para Campbell, seus temas principais são a iniciação aos mistérios da imanência vivenciados através do tempo, do espaço e do eterno, a transformação da vida em morte, a energia consciência da forma, a energia consciência que forma e vivifica tudo quanto vive. As palestras sobre as deusas que estão coligidas neste livro nasceram do trabalho de Campbell sobre o Historical Atlas of World Mythology, como um atlas histórico da mitologia mundial. Nessa obra de muitos volumes, iniciada em 1974, Campbell procurou entretecer os vários fios étnicos e culturais de mitos e tradições sagradas para formar uma tapeçaria que mostrasse a interação das raízes universais e arquetípicas da psique dentro das manifestações culturais específicas. Durante suas pesquisas, ele descobriu a obra brilhante e pioneira
de Marija Gimbutas, sobre a grande deusa do Neolítico da Europa Antiga. O trabalho de Gimbutas trouxe a Campbell uma convicção ainda mais profunda daquilo que já tinha intuído, ou seja, que a grande deusa era a figura divina central nas primeiras concepções mitológicas do mundo, e que os poderes descritos por Gimbutas eram as raízes daqueles que o próprio Campbell via nas deusas das mitologias e tradições sagradas posteriores. As deusas do período paleolítico representam um ponto crítico no início do Atlas histórico. Campbell contextualiza a obra de Gimbutas no escopo do desenvolvimento e manifestação da imaginação mítica. Ele toma os profundos insights de Gimbutas, sua densa obra sobre a grande deusa, as raízes mais antigas da mitologia e cultura, e os entretece com a história mais ampla e ainda em andamento do desenvolvimento da imaginação humana. A exploração e o estudo da mitologia das deusas progrediram significativamente desde que Campbell apresentou estas palestras 3 décadas atrás. Espero que este livro sirva de contraponto à ideia de que Campbell tinha em foco como principal o herói, e de que não se interessava ou não se sentia tocado pelas deusas, suas mitologias ou pelas preocupações das mulheres, que buscam compreender a si mesmas relacionando-se com estas histórias. O diálogo de meados do século XX, do qual nasce a presente obra, é representativo de elementos que vêm se aprofundando sem cessar em termos de como vemos e compreendemos a nós mesmos individual e coletivamente. Essas palestras evidenciam sua sensibilidade em relação à singularidade da forma feminina na mitologia e ao que isso pode significar para as mulheres. Além disso, Campbell compreendia e reverenciava a importância vital do espírito feminino e seu potencial criativo para dar nascimento a formas míticas e geradoras de significado para as experiências das mulheres. Ele via isso como o dom e o desafio de nossa era e reverenciava as mulheres como visionárias e formadoras da jornada. Ao estruturar a presente obra, escolhi seguir o desenrolar da narrativa histórica da mesma forma como se desdobra nas palestras. O livro está ilustrado pelas imagens utilizadas por Campbell, muitas das quais podem ser encontradas em outros livros dele. O que mostra como as imagens e mitos das deusas são parte integral da sua obra. O método que utilizei para compilar as fontes deste livro incluiu a referência a outros acadêmicos que o próprio Campbell citava, como Jane Ellen Harrison, Marie Gimbutas e Karl Kerényi. Não sei. Utilizei as notas de 2 maneiras. Como citação cruzada aos estudiosos em cujo trabalho Campbell se baseou e para incluir aqueles pós-campbellianos que avançaram nas pesquisas de mitologia, religião e cultura nas décadas seguintes à sua morte. A bibliografia sugerida inclui autores cuja obra é fundamental para a compreensão do assunto, e, portanto, sua leitura é altamente recomendada para maior aprofundamento no conteúdo. A intenção foi permitir que se visualizasse o diálogo e a forma como continuou depois dos anos 1980, e a obra de Campbell no sentido de integrar a tradição do divino feminino aos mais amplos, e agora sabidamente mais jovens, sistemas mitológicos. A presente obra foi criada em honra ao legado de Joseph Campbell e Marijas Gimbutas, que continua a nos inspirar e desafiar. Ela não teria sido possível sem Robert Walter, presidente da Joseph Campbell Foundation, que me deu esse projeto no mesmo espírito com que Campbell recebeu o trabalho póstumo de Heinrich Zimmer. Obrigada. Por fim, dedico esta obra ao divino feminino que, em todos os seus nomes e graças, nos leva adiante. Saffron Rossi, Santa Bárbara, Califórnia, 24 de maio de 2013. Introdução. Sobre a grande deusa.
Muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam nos dias atuais decorrem do fato de estarem adentrando um campo da ação no mundo que antes estava reservado aos homens, e para o qual não há modelos mitológicos femininos. Em consequência, a mulher se vê num relacionamento competitivo com o homem e nele pode perder o senso da sua própria natureza. A mulher é algo por direito próprio, mas tradicionalmente, há cerca de 4 milhões de anos, na condição de hominídeos, o relacionamento desse algo com o homem tem sido vivenciado e representado não como diretamente competitivo, mas como cooperativo na tarefa partilhada de perpetuar e sustentar a vida. Seu papel biológico prescrito era dar à luz e criar os filhos. O papel masculino era sustentar e proteger. Esses papéis eram biológica e psicologicamente arquetípicos. Mas o que aconteceu agora, como resultado da invenção masculina do aspirador de pó, é que as mulheres foram aliviadas, em certa medida, da sua vinculação tradicional ao lar. Elas adentraram o campo e a floresta da busca individual, das conquistas e da realização pessoal para as quais não há modelos femininos. Além disso, ao se dedicarem a carreiras variadas, estão emergindo de forma progressiva como personalidades diferenciadas, deixando para trás a antiga e arquetípica ênfase no papel biológico, ao qual, entretanto, a constituição de sua psique ainda está atada. A funesta oração de Lady Macbeth, diante da sua tarefa, dessexualiza-me, deve ser o grito não pronunciado, mas profundamente sentido, de muitas novas competidoras na selva masculina. Mas não há necessidade disso. O desafio do momento, e há muitas que o estão enfrentando, aceitando e reagindo de modo feminino e não masculino, é o desafio de florescer como indivíduo. Nem arquétipos biológicos, nem personalidades que emulam o masculino. Repetindo, não há modelos em nossa mitologia para uma busca feminina individual. Não há modelos para o homem que se casa com uma mulher individualizada. Estamos juntos nisso e devemos resolver isso juntos. Não com paixão, que é sempre arquetípica, mas com compaixão, nutrindo o crescimento um do outro com paciência. Certa vez li sobre uma antiga maldição. Certa vez li sobre uma antiga maldição chinesa, que você renasça numa época interessante. A nossa é uma época muito interessante. Não há modelos para nada do que está acontecendo. Tudo está mudando, mesmo a lei da selva masculina. É um tempo de queda livre para dentro do futuro, e cada um ou cada uma deve criar seu próprio caminho. Os modelos antigos não estão funcionando. Os novos não apareceram ainda. De fato, nós mesmos é que estamos modelando o novo segundo a forma de nossas vidas interessantes. E esse é o sentido, em termos mitológicos, do desafio atual. Somos os ancestrais do porvir, os genitores desavisados de seus mitos fundantes, modelos míticos que inspirarão vidas futuras. Num sentido muito concreto, portanto, este é um momento de criação, pois, como foi dito, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres e tanto o vinho como os odres ficarão inutilizados. Mas vinho novo em odres novos. Marcos capítulo 2, versículo 22. Seremos os preparadores, por assim dizer, dos odres novos para um novo e inebriante vinho, do qual já estamos provando as primícias. As deusas na antiga Idade da Pedra. Na arte da antiga Idade da Pedra, no período das cavernas do sul da França e norte da Espanha, pintadas no Paleolítico de 30.000 a 10.000 a.C., o feminino está representado naquelas pequenas estatuetas chamadas de Vênus, agora bem conhecidas, e que mostram uma figura nua. Seu corpo é a sua magia. Ele invoca o masculino e é também o vaso de toda a vida humana. A magia feminina é, portanto, básica e natural. O feminino, por outro lado, é sempre representado em algum papel, desempenhando uma função.
fazendo algo. E de fato, até os dias de hoje, abordamos e contemplamos a mulher em termos de sua beleza, mas o homem em termos do que consegue fazer, o que ele fez e qual é o seu emprego. A vida daqueles tempos consistia de tribos caçadoras e coletoras. As mulheres colhiam raízes, frutas e pegavam pequenos animais. Os homens se encarregavam da caça perigosa de animais maiores e defendiam as suas mulheres e filhas de aventureiros, pois as mulheres, como se sabe, são valiosas e também constituem um saque interessante. O arco e flecha não tinha sido inventado ainda. Os embates de caça e luta aconteciam no corpo a corpo. E os animais eram enormes. Mamutes peludos, rinocerontes, ursos gigantes, manadas de gado, leões. Nessas circunstâncias, e tais circunstâncias vinham imperando há centenas de milhares de anos, é nessas circunstâncias que os corpos que habitamos hoje evoluíram e estabeleceram as suas funções. Assim se desenvolveu e se manteve uma divisão radical entre os mundos e interesses de mulheres e homens. Não houve apenas uma seleção biológica em ação, mas apenas uma formação social que apontava em duas direções sociais totalmente diferentes. As pequenas estatuetas de mulheres não foram encontradas nas grandes cavernas pintadas, que eram o local dos ritos masculinos, mas nos abrigos onde as famílias viviam. Ninguém habitava, de fato, as perigosas cavernas profundas, escuras, úmidas e frias. Elas eram reservadas para os rituais da magia masculina. Transformar meninos em homens corajosos e instruí-los sobre os ritos da caça, e através de tais ritos apaziguar as bestas, agradecendo-lhes por terem dado a sua vida e desenvolvendo sua vida magicamente ao ventre da mãe de todos nós, e devolvendo a sua vida magicamente ao ventre da mãe de todos nós. Esta terra, ventre profundo, escuro e assombroso da própria caverna, para que renascessem. As bonitas formas de animais nas paredes de pedra desses primeiros templos da humanidade, ventres da deusa Terra, como mais tarde as catedrais seriam da Mãe Igreja, são as formas semente das manadas que pastavam acima, na superfície dos planos animais do mundo de fora. É surpreendente como, estando lá embaixo, dentro dessas cavernas, na total escuridão, sem senso de direção, o mundo iluminado acima se torna uma mera memória. E, curiosamente, um mundo de sombras. A realidade está aqui embaixo. As manadas e as vidas lá em cima são secundárias. É daqui que elas emanam, e para cá voltarão. Em várias dessas grandes cavernas, temos os retratos de mestres cerimoniais, xamãs, magos, ou o que quer que tenham sido. E eles não são retratados apenas de pé, nus, como as estatuetas femininas, mas em traje ritual, mascarados, fazendo algo. O exemplo mais marcante é o chamado mago da caverna Les Trois Frères. Mas há outros, e estão sempre mascarados em forma semi-animal, fazendo algo como magos de grande caçada. Magia feminina e masculina, conflito e acordo. Há evidências de que entre as duas magias, do lado feminino e do masculino da vida primitiva dos caçadores e coletores, havia não apenas alguma tensão, mas também, por vezes, um irromper de violência física. Nas mitologias das várias sociedades muito primitivas, os pigmeus do Congo, o Zona da Terra do Fogo, entre outros, vemos lendas do seguinte teor. Na origem, todo o poder mágico residia nas mulheres. Os homens, então, assassinaram todas elas, mantendo vivas apenas as meninas mais jovens, que nunca aprenderam o que suas mães sabiam, sendo que os homens se apropriaram desse conhecimento. E, de fato, em um dos grandes abrigos da moradia do período paleolítico no sul da França, em Lucelle, foram encontradas muitas estatuetas femininas quebradas, o que sugere que tenham sido destruídas de propósito. Em geral, sempre que existe uma lenda masculina desse tipo,
Em uma sociedade masculina de ritos secretos, as mulheres são gravemente intimidadas por um panteão de fantasmas inventados de propósito e que aparecem mascarados quando os ritos masculinos são desempenhados. Contudo, e esta é a grande surpresa, como Colin Turnbull revelou, podem ocorrer em ocasiões muito raras e sagradas cerimônias de ritos masculinos nas quais as mulheres têm participação plena. E então surge a verdade sagrada de que as mulheres de fato sabem tudo sobre os ritos masculinos. E elas mesmas continuam sendo reconhecidas como possuidoras do poder maior e mais essencial. O outro sistema de crenças é secundário, estranho à natureza, próprio da ordem social e aceito pelos membros de ambos os sexos num jogo de faz de conta sofisticado e socialmente útil. A deusa dos primeiros agricultores. Foi só bem tarde na história da vida humana sobre a Terra que as artes da domesticação de plantas e animais foram desenvolvidas. E com elas ocorreu uma mudança em que a autoridade passou do lado masculino para o lado feminino da equação biológica. As grandes preocupações não eram mais caçar e matar, mas plantar e cultivar. Uma vez que a magia da terra e a magia das mulheres é a mesma, dar a vida e nutri-la, não só o papel da deusa se tornou central na mitologia, mas o prestígio das mulheres nas vilas cresceu em igual medida. Se é que já houve algo parecido com o matriarcado, o que acho duvidoso, isso haveria de ter acontecido em um ou outro desses primeiros núcleos de agricultores. E hoje se entende que havia originalmente 3 deles. Um no Sudeste Asiático, Tailândia, entre outros, cerca de 10.000 anos antes de Cristo, ou talvez antes. 2 no Sudeste Europeu e Oriente Próximo, também cerca de 10.000 anos antes de Cristo. E 3 na América Central e Peru, 4 ou 5.000 anos depois. Ainda não dirimida a grande questão sobre as possíveis influências que teriam passado de um domínio para o outro, mas, em todo caso, há um mito amplamente disseminado em todo o Sudeste Asiático, ilhas do Pacífico e Américas, que parece ter sido fundamental para muitas das primeiras culturas agrícolas. As plantas domesticadas na região do Sudeste Asiático, onde esse mito parece ter originado, como o inhame, o taro e o saguzeiro, não se reproduzem por semente, mas por mudas. Como o inhame, o taro, o saguzeiro não se reproduzem por semente, mas por mudas. Os animais eram o porco, o cão e aves, como frango, pato e ganso, familiarizados com a caça. Os episódios do mito acontecem em eras mitológicas atemporais, a era dos ancestrais, quando não havia distinção entre masculino e feminino, nem mesmo entre humanos e bestas. Era um tempo onírico que fluía indiferenciado até um certo momento, o momento final, em que acontece um assassinato. Era um tempo onírico que fluía indiferenciado até que, num certo momento, o momento final, acontece um assassinato. Em alguns dos mitos, o grupo todo trucidava a vítima. Em outros, o ato era cometido por um indivíduo contra outro. Mas em todos eles, o corpo era retalhado, aos pedaços enterrados, e deles cresciam as plantas comestíveis que sustentavam a vida humana e seu mundo. Nós vivemos, por assim dizer, da substância do corpo do Deus sacrificado. Nós vivemos da substância do corpo do Deus sacrificado. Além disso, no momento do sacrifício, quando a morte veio ao mundo e com o fluir do tempo, ocorreu também a separação dos gêneros, de modo que com a morte veio também a possibilidade de procriação e nascimento.
Os pares de opostos, ou seja, macho e fêmea, morte e nascimento, possivelmente também o conhecimento do bem e do mal, como na versão bíblica desse mito universal, vieram ao mundo junto com a comida no fim da era mitológica, através do ato mitológico de assassinato que deu origem ao mundo do tempo e da diferenciação. E os elevados ritos pelos quais esse mundo do tempo é mantido, os ritos sacramentais, são normalmente observâncias de um sacrifício que reencena aquele ato mitológico. De fato, dada uma interpretação simbólica, mesmo o sacrifício da cruz, daquele cuja carne é verdadeiramente comida e cujo sangue é verdadeiramente bebida, João capítulo 6, versículo 55, foi um mistério no sentido espiritualizado desse tema mitológico. A cruz como símbolo astronômico da terra, Cristo na cruz. Cristo no colo de sua mãe na imagem de Pietà. E o sacrifício enterrado no ventre da deusa mãe terra, todos eles são signos equivalentes. Ora, a lua morre no sol uma vez por mês e renasce dele novamente, assim como o corpo do primeiro sacrifício morre na terra para renascer como alimento. Portanto, nessa mitologia primeva, centrada na deusa, o sol como a terra é feminino. Ou, segundo outra imagem, a lua masculina é gerada no sol. O fogo criador do sol e o fogo criador do ventre e do sangue menstrual são o mesmo, equivalente também ao fogo sacrificial do altar. As primeiras imagens da grande deusa nas mitologias das culturas agrícolas não provêm da matriz do Sudeste Asiático, mas da Europa e do Oriente Médio, e datam de 7.000 a 5.000 a.C. Entre elas está uma pequena estatueta de pedra encontrada em um sítio arqueológico chamado, não tenho a menor ideia, Satal Huyuk, quiçá, no sul da Anatólia, no sul da atual Turquia, e que ilustra com perfeição o papel mítico da mulher nesse contexto. Ela é vista como duas mulheres de costas uma para a outra, sendo que um de seus aspectos abraça um homem adulto, enquanto o outro segura uma criança. Ela é a transformadora. Recebe a semente do passado e, através da magia de seu corpo, transmuta-a no futuro. O homem representa a energia assim transformada. O menino carrega para o futuro a vida, ou como diriam na Índia, o Dharma, o dever, a lei. A lei de seu pai. E a mãe é o veículo através do qual o milagre acontece. O menino, que em geral simboliza o poder solar, é o leão. O animal que em geral simboliza o poder solar é o leão. E o que representa a lua é o touro, cujos chifres lustrosos sugerem a forma de lua crescente. Novamente, em Satal Huyuk, foi encontrada uma estatueta que mostra a deusa entronizada dando à luz, ladeada e sustentada por leões. E em Roma, 6 milênios mais tarde, temos uma imagem de mármore da mesma deusa da Anatólia, agora batizada de Cibele, também entronizada e ladeada por leões. Ainda uma terceira imagem de Satal Huyuk, um baixo relevo na parede de uma capela, mostra a deusa dando à luz, desta vez não a um bebê humano, mas um touro. A lua morre no sol. O touro é golpeado pelo leão. A lua é o signo celestial do sacrifício. O touro é o animal sacrificado na terra sobre o fogo do altar, que é a contraparte terrena do sol e também do fogo do ventre. De forma análoga, os corpos dos mortos são, como sacrifício, ou sepultados no ventre da terra, ou lançados na pira funerária para renascer. Numa das primeiras numa das primeiras Upanishads indianas, de cerca de 700 a.C., encontra-se um relato das duas vias espirituais possíveis de serem seguidas por aqueles cujos corpos são queimados na pira funerária: o caminho da fumaça e o caminho do fogo. O primeiro nos leva para a lua, esfera dos antepassados, para o renascimento, mas a segunda nos leva ao sol, porta solar dourada da eternidade e de desengajamento dos elos do tempo.
liberação para nunca mais voltar. Assim, a grande deusa na forma do sol, que irradia para o mundo dos fenômenos a energia e a luz que lhe deram nascimento e que o sustém, pode também se tornar, para aqueles que, como dizem as Escrituras, entregaram tudo ao fogo de seu amor devorador, a um só tempo o mensageiro e o portal dourado da perfeição da sabedoria. E assim se conta que, quando o príncipe Gautama Sakyamuni, imagino eu, não sei. Assim se conta que quando o príncipe Gautama Sakyamuni, aos 30 anos de idade, estava sentado no ponto imóvel debaixo da árvore Bodhi da iluminação, o Buda, o Gautama Buda. Dele se aproximou o Senhor da ilusão da vida, cuja magia move o mundo e cujos nomes são Kama, desejo, Mara, morte, o medo da morte, e Dharma, o dever e a lei. Na forma de Kama, ele exibiu as formas de suas 3 filhas voluptuosas, mas Gautama não se abalou. Sob o aspecto de Mara, lembremos, Kama desejo, aspecto de Mara, a morte, ele atirou no príncipe todas as armas do seu exército demoníaco, mas Gautama não se moveu. Então, como Dharma, dever ou lei, ele desafiou aquele que estava ali absorto em meditação a provar que tinha direito ao ponto imóvel. E o yogi simplesmente tocou a terra com os dedos da sua mão direita, conclamando a grande deusa a testemunhar em favor de seu direito. E com um som semelhante ao trovão, com o ribombar de 100, milhares, centenas de milhares de rugidos, uma voz deu seu testemunho. E o elefante que servia de montaria a Dharma inclinou-se em reverência ao Buda. Então, a serpente cósmica Mukalinda, que vivia debaixo da árvore Bodhi, num grande oco entre as raízes, subiu para adorá-lo. E quando desabou uma prodigiosa tempestade com ventos gelados e terrível escuridão, para proteger aquele ali sentado e absorto, a grande serpente circulou o corpo dele 7 vezes, abriu o seu grande capelo sobre a sua cabeça, a cabeça dele, e por 7 dias permaneceu assim, até que o céu clareasse. Depois se desenrolou, assumiu a forma de um gentil rapaz e, fazendo uma reverência ao abençoado, retornou ao seu lugar. A Era de Ouro. O primeiro período de esplendor dos reinos, poder e glória da deusa foi o da aurora da civilização nos vales dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. Nas 2 regiões, suas imagens mais antigas, do 4º ao 3º milênio a.C., exibem uma mãe de pé com o filho no colo. E nas mitologias ela aparece sob muitas formas e papéis, representando sua universalidade como facilitadora de transformações e também como governadora que contém, protege e abraça o processo. No Egito, ela aparece primeiro como a deusa do horizonte circundante, com o rosto de vaca, Ator, a casa Hat de Horus, Hor. Ela é a vaca selvagem cujas 4 patas são os pilares dos céus, sua barriga salpicada de estrelas. Ela também aparece como a deusa celeste em arco, Nut, cuja cabeça e braços são o horizonte ocidental, e as pernas e pés, o oriental. Nessa mitologia, seu esposo é a terra, o deus terra, Geb ou Keb. Na região do Tigre e Eufrates, essas posições cósmicas se invertem. O macho está acima, como céu, e a fêmea abaixo, como terra. No princípio, segundo nos conta o mito, no princípio das profundezas do mar primevo, emergiu uma montanha cósmica. O nome do mar era o de uma deusa, Namo, e o nome da montanha era Anki, céu e terra. An, acima, concebeu em Ki, abaixo, o deus Ar, chamado Enlil, que separou os dois e empurrou seu pai para cima. Numa história similar, Hesíodo, Teogonia, conta sobre Urano, o céu, separado da deusa Terra, Gaia, por seu filho Cronos.
Entre os maiores da Nova Zelândia, da esfera de matriz agrícola do Sudeste Asiático, a história aparece novamente. O céu pai Rangi estava deitado tão perto de Papa, a terra, que seus filhos, os deuses, não conseguiam deixar o ventre de sua mãe, até que Tani Mahuta, o deus da floresta, deitou de costas sobre o ventre de sua mãe e com os pés jogou o pai para o alto. Já no Egito, o Deus que separa não era o filho, mas um homem parente do casal cósmico, Shu, o deus Ar, consorte de Tefnut, deusa com cabeça de leão, por vezes confundida com Sekhmet, também dotada de cabeça de leão, que representa o poder feroz e destrutivo do sol, mas que é consorte de Ptah, o deus múmia da noite escura da lua. Foi dentro dos limites e do aconchego de tais personificações femininas de aspectos do ser do universo que toda a vida e ação humanas e divinas aconteceram ao longo dos séculos das primeiras civilizações. Os faraós das primeiras dinastias, reverenciados como encarnações de Osíris, aquele que preenche o horizonte, usavam como sinal de sua soberania um cinturão ornamentado na frente, atrás e dos lados, com o medalhão da cabeça da vaca de Hathor do horizonte, sendo que atrás pendia do cinto o rabo do touro da lua, seu esposo, que gera a si mesmo. O filho de Osíris, com cabeça de águia, Horus, identificado com o disco solar, cruzava os céus diariamente passando pela barriga da deusa Nut. No ocaso, entrava em sua boca a oeste e, na aurora, nascia de seu ventre a leste, por assim dizer, autoconcebido e nascido de uma virgem. As deusas não apenas abarcavam tudo, mas eram também agentes de todas as transformações. Na lenda fundamental da morte e ressurreição de Osíris, este primeiro faraó foi assassinado porque foi seduzido por Néftis, esposa de seu irmão Sete. Ele foi fechado num sarcófago e jogado no Nilo. Mas então, em virtude da lealdade de sua esposa Ísis, ele foi procurado, encontrado e ressuscitado para reinar por todos os tempos no inframundo, como juiz e senhor dos mortos. É uma história longa e fantástica, mas em resumo, quando Ísis encontra o corpo de seu esposo, pesarosa, ela se deita sobre ele e concebe o deus Horus, que então assume o papel de faraó no mundo dos vivos. O trono de Osíris no mundo dos mortos é servido e protegido por Néftis e Ísis. O trono de Horus, o faraó vivo, é o próprio corpo de Ísis. Como Maria, ela é a mãe de Deus, e o Salvador é entronizado no seu colo. De fato, os faraós são representados mamando no seu seio. A derrocada da deusa. Enquanto na região de todo o crescente fértil até a Ásia Menor e os Balcãs, as vilas, cidades e civilizações da grande deusa se mantiveram principalmente pela agricultura, nas regiões vizinhas ao sul e ao norte, o deserto sírio-árabe ao sul e as estepes da Europa e Ásia Central ao norte, viviam tribos de pastores nômades. Ao sul havia os semitas, pastores de ovinos e caprinos, que com o tempo domesticaram o camelo. Ao norte estavam espalhadas várias raças indo-europeias, uma gente guerreira de pastores de gado, que no 4º milênio a.C. fez armas de bronze, no 3º milênio domesticou o cavalo e depois inventou o carro de guerra. No 2º milênio utilizou o ferro e no final do 1º milênio a.C. dominou toda a Europa e a Ásia a Ásia Ocidental, do Mar da Irlanda até o Ceilão. Essas tribos guerreiras não eram gente que arasse pacientemente o solo. Eram nômades conquistadores, e seus principais deuses padroeiros eram do tipo que arremessa raios, como eles mesmos faziam. Entre os semitas temos Marduk, Assur e Yahvé, por exemplo. E entre os indo-europeus temos Zeus, Thor, Júpiter e Indra. Ora, quando as deidades indo-europeias chegavam com o povo guerreiro,
a tendência era que as deidades masculinas se casassem com as deusas femininas locais. Essa é uma das razões pelas quais Zeus teve tantas aventuras. O sistema funciona bem enquanto ele vai a um vale e casa-se com uma deusa. Depois vai a outro vale e casa-se com outra deusa. Mas, depois que a cultura começou a unificar todas essas regiões, fica evidente que Zeus construiu uma história agitada de casos extraconjugais. O leitor poderia argumentar que isso tudo é um acidente na história mitológica. O outro sistema é o dos semitas. Eles subiram em ondas, conquistando desde o deserto sírio-árabe até Canaã e Mesopotâmia, mais ou menos na mesma época em que os indo-europeus desciam pressionando pelo norte. Há um estranho e interessante paralelismo e sincronicidade quando comparamos as tradições mitológicas que nascem dos indo-europeus e dos semitas. Mas os semitas eram consideravelmente mais brutos na derrocada das deusas locais. O primeiro dos grandes reis semitas na Mesopotâmia foi Sargão de Acádia, em cerca de 2350 a.C. A famosa lenda, que relata seu nascimento humilde e secreto de uma mãe que o colocou numa cesta de junco selada com betume e o deitou no rio, tornou-se cerca de 1,5 milênio mais tarde modelo para a lenda do nascimento e descoberta de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículos 1 a 3. O rio me sustentou, diz o relato de Sargão, e me carregou até aqui. O irrigador, que me tirou do rio e me criou como seu filho, fez de mim jardineiro, e enquanto eu era jardineiro, a deusa Istar me amou. Então reinei. Hammurabi da Babilônia, 1750 a.C., foi o segundo desses mais ilustres reis guerreiros semitas. Tem sido sugerido que ele talvez seja o monarca mencionado em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 a 12, como Nimrod, valente caçador diante de Yahvé. Data desse período o épico babilônico do deus Sol Marduk, cuja história sobre Tiamat, antiga deusa do mar primevo, marca naquele quadrante do mundo o momento de uma decisiva transferência de lealdade da deusa universal da natureza para uma variedade de deuses tribais estabelecidos politicamente. Marduk era o deus patrono da Babilônia, cidade que Hammurabi tinha tornado famosa. Enquanto os deuses mais velhos do antigo panteão estavam sentados, desprezivelmente apavorados com a aproximação da tataravó de todos eles, chega o novíssimo e jovem deus-herói, que era difícil de encarar, pois tinha 4 olhos, o mesmo número de orelhas, e seus lábios lançavam labaredas ao se mover, e ataca Tiamat. Esta grita, vocifera e, tremendo, abalada até a raiz dos cabelos, pronuncia um encantamento e avança. Mas o senhor Marduk lança sua rede de batalha para prendê-la, e quando ela abre a boca ao máximo, lança para dentro dela um vento maléfico que desce até a sua barriga. Ela atira uma flecha que a rasga por dentro. Ele atira uma flecha que a rasga por dentro e fura seu coração, e ela se desfaz. Então, com a sua massa implacável, ele esmaga o crânio dela, e com uma cimitarra abre seu corpo como um molusco. Uma metade ele põe acima, como teto celestial, para que as águas de cima não escapem, e a outra metade ele coloca sobre o profundo abismo. E quando essa obra de criação termina, designa os deuses a seus devidos lugares, no céu, na terra e no abismo. Por fim, ele faz o homem para servir aos deuses, de modo que estes ficassem livres para repousar tranquilos. Que interessante. Na visão antiga, a deusa universo estava viva. Ela mesma constituía organicamente a terra, o horizonte e os céus. Agora ela está morta. E o universo não é mais um organismo, mas uma construção na qual os deuses repousam cercados de luxo, não como personificações das energias pelo seu modo de agir, mas como inquilinos de elite que precisam ser servidos. E o homem, portanto,
Não é uma criança nascida para florescer em conhecimento da sua própria porção eterna, não, mas um robô concebido para servir. O pleno impacto espiritual dessa vitória total do princípio masculino sobre o princípio feminino fica evidente no segundo grande período, grande épico, babilônico, do tempo de Hammurabi. A lenda do rei-herói Gilgamesh, que ao ser assaltado pelo medo da morte, resolve conquistar a imortalidade. Depois de algumas aventuras, ele toma conhecimento de uma planta da vida eterna que vive no fundo do mar primevo. Ele mergulha, colhe a planta, mas se sente tão cansado pelo feito que ao chegar à praia adormece sem ter comido a planta caída ao seu lado. Uma serpente passa por ali e a consome. E é por isso que agora as cobras deitam sua pele e a lua deita a sua sombra para renascer, ao passo que o homem deve morrer. Sargão I era amado pela deusa. Marduk de Hammurabi a matou. Na próxima grande crônica desses reis guerreiros nascidos no deserto, ela será amaldiçoada. Como ouvimos antes, quando o Senhor Deus descobriu que o homem criado para trabalhar em seu jardim havia sido convencido por sua esposa e uma serpente a comer o fruto da árvore do conhecimento que ele reservara para si, ele amaldiçoou a serpente a rastejar sobre o ventre e a mulher a sofrer as dores do parto. E seu jardineiro desobediente a ganhar o pão com o suor de seu rosto numa terra de pó, amaldiçoada a produzir espinhos e cardos. E então, como se lê em Gênesis capítulo 3, para que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, Yahvé o expulsou do jardim do Éden, e a leste do jardim do Éden colocou o querubim e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, aliás, pode ser ouvido aqui no canal. Fica bem claro e pode ser demonstrado que as duas árvores em questão são aspectos da árvore Bodhi da iluminação e vida eterna, sob a qual se sentou o príncipe Gautama, onde vivia a serpente cósmica Mukalinda, e onde a deusa, aqui reduzida a Eva, uma mensageira da serpente, testemunhou sobre o direito do homem a conhecer a luz, algo agora proibido. O retorno da deusa. Tudo isso nos leva a perguntar por que os hebreus, dentre todos os povos sobre esta linda terra, viraram as costas tão resolutamente à deusa e ao seu mundo glorioso. A terra da qual Adão foi feito é pó. És pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A deusa dos seus vizinhos cananeus é chamada abominação. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 13. Aliás, não há Deus em toda a terra senão em Israel. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 15. E esse Deus, claro, é o Deus local tribal Yahvé, e somente Ele. Nosso Deus é um. Uma compreensão e uma atitude totalmente opostas são demonstradas pelos sistemas mitológicos dos outros grandes complexos de tribos guerreiras que naqueles séculos brutais varriam as cidades agrícolas sedentárias que prosperavam entre o quarto e o primeiro milênio antes de Cristo. Como os beduínos do deserto, eles também eram povos pastores, e seus principais deuses tribais eram deuses da guerra, mas que, em última instância, se submetiam aos poderes mais amplos da natureza, e, além desses, ao ritmo circular do destino, Moira, ou sorte ou fado. Deusa a qual até Zeus se submetia. Quando os indo-europeus vinham com seus deuses para ocupar novos territórios, não costumavam varrer de forma indiscriminada os deuses e cultos dos santuários locais. Eles reconheciam que, como deuses e deusas da natureza, essas divindades ganhavam nomes e formas próprias do lugar. O estilo indo-europeu era deixar que seus deuses dominassem os santuários locais, casassem com as deusas residentes e até mesmo assumissem nomes e papéis das deidades anteriores. Assim, os guerreiros atiradores de trovão e comparativamente bárbaros dos primeiros panteões invasores tornaram-se,
dos panteões invasores, assim, os guerreiros atiradores do trovão e comparativamente bárbaros dos primeiros panteões invasores tornaram-se de maneira progressiva domesticados, adequando-se aos modos caseiros das civilizações agrícolas mais bem comportadas. Em Moisés e o monoteísmo, Freud, que pode ser ouvido aqui no canal, se pergunta por que, bem quando os outros povos do Mediterrâneo Oriental estavam aprendendo a ler seus mitos de maneira poética, os judeus se tornaram mais empedernidos do que nunca no modo concretista. Freud o chama de religioso, de interpretar a ideia de Deus. O motivo mais óbvio, eu diria, é que tanto eles como sua deidade tribal não perceberam que as águas profundas do abismo, Terron, não sei, sobre as quais Elohim pairava e soprava nos 2 primeiros versos do Gênesis, capítulo 1, não eram apenas água, mas a antiga deusa babilônica do mar primevo, Tiamat. Deixar de apreciar a poesia da sua presença é o que deu início a todo esse mal-entendido, até sobre si mesmo. Ela, sua consorte cosmológica, é que ele deveria ter escutado, às vezes, quando sentia vontade de jogar o livro na cabeça de seus filhos desobedientes. É maravilhoso o modo como, tanto na Índia como na Grécia, a presença e o poder da deusa voltaram gradualmente a reinar depois das devastadoras pilhagens e destruição nessas 2 regiões invadidas pelos indo-europeus em meados do 2º milênio a.C. No século VIII a.C., na Grécia, foi escrita a Odisseia, cuja autoria Samuel Butler atribui a uma mulher, onde se conta como a ninfa Circe das madeixas trançadas sabia transformar homens em porcos e também devolver sua força humana, e como introduziu o guerreiro Odisseu aos mistérios, não só de sua cama, mas também, em primeiro lugar, do mundo dos mortos e da Ilha do Sol, seu pai. Na Índia, escrita na mesma data, temos a importante Kena Upanishad. Perdoe-me. Na Índia, escrita na mesma data, temos a importante Kena Upanishad, onde a deusa Uma, filha do pico nevado, o Himalaia, introduz 3 dos principais deuses indo-europeus do panteão védico, Agni, Vayu e Indra, não sei, ao mistério transcendente e imanente, Brahman, ou Brahman, do qual eles mesmos eram agentes sem o saber. O antigo templo dos mistérios de Deméter e Perséfone em Eleusis, na Grécia, tornou-se um santuário clássico de enorme influência. O oráculo de Delfos, das pitonisas, foi igualmente importante. E na Índia, progressivamente, o culto aos numerosos nomes e formas da deusa cósmica Kali, Tempo Negro, tornou-se a religião principal e mais característica da região. No ano de 327 a.C., Alexandre o Grande entrou no Punjab e os portões se abriram entre o Oriente e o Ocidente. Ele já tinha conquistado todo o Oriente Próximo. Os cultos e mistérios do Egito, Grécia, Anatólia e Irã corriam juntos num vasto movimento de insights sincréticos. Cerca de 100 anos antes de Cristo, a antiga Rota da Seda, como tem sido chamada, ligava a Síria à Índia e à China, e por volta de 49 a.C., Júlio César tinha conquistado a Gália. Assim, quando Cristo nasceu, havia em todo o mundo civilizado um intercâmbio não apenas de bens, mas também de ideias e crenças. Naquele tempo, o principal santuário da deusa em todo o Oriente Próximo era o de Éfeso, situado na atual Turquia, onde seu nome e forma eram de Ártemis. E foi lá, naquela cidade, no ano de Nosso Senhor, de 431, que Maria foi declarada aquilo que a deusa havia sido no princípio dos tempos, Theotokos, Mãe de Deus, enviada. E será possível, caro leitor, que depois de todos esses anos e milênios de formas e condições cambiantes, ela agora não seja capaz de fazer com que suas filhas saibam quem são?